Tenho certeza que com a idade a gente vai ficando ranzinza. Eu achava que meu avô era ranzinza, depois comecei a achar que meu pai era ranzinza, e os meus filhos dizem claramente que eu sou ranzinza. Então, não é possível, tem que ter uma conexão entre a idade e essa definição. Eu virei um cara ranzinza, mas eu não sei se você, que é mais jovem do que eu, ou você que tem muito menos idade do que eu, se você também não fica meio ranzinza, meio irritado, meio incomodado, quando você começa a ver que o dinheiro que você transfere para o Estado, não voluntariamente, mas na forma de impostos, porque o governo vai lá e toma a sua grana, é usado para algumas coisas que não são lá muito, digamos assim, consensuais, né? Não há consenso algum no uso das emendas parlamentares. Nenhum consenso. 50 bilhões de reais não tem consenso. E vai ter uma reunião no Congresso Nacional, quinta-feira, quinta-feira também conhecido como amanhã, né? Eles vão fazer uma reunião para validar o acordo que fecharam com o Supremo para começar a liberar a dinheirama, que é o que interessa para os deputados. Hoje em dia, se você for pegar o orçamento do Ministério da Saúde e tirar as emendas parlamentares, fica muito complicado. Não tem quase investimento. O investimento vem pelas emendas parlamentares. Mas aí acontecem coisas incríveis. Ontem eu conversava com um grande especialista em saúde. Eu precisava conversar com ele porque um dos temas da nossa conversa aqui no meio do dia foi justamente sobre saúde, orçamento da saúde. E ele me contava uma coisa que é de arrepiar. Um deputado ligou para o diretor de um hospital para dar uma boa notícia. Havia conseguido dinheiro das emendas parlamentares para liberar a compra de máquinas de hemodiálise. Bacana, legal. Aí o diretor do hospital, constrangido, agradeceu e disse, olha, eu não estou pensando em fazer esse investimento pela seguinte razão. Do outro lado da rua aqui, tem um outro hospital, outro centro, que já faz a hemodiálise com excelência. Não faria sentido que eu também fizesse. Mas o dinheiro que o deputado conseguiu era para a hemodiálise. Quer dizer, a política pública não existe. Ele conseguiu um dinheiro para a hemodiálise porque ele quer poder comunicar para a base dele que ele conseguiu dinheiro para a hemodiálise. E ficou bacana dizer que tem as máquinas de hemodiálise, mas não precisa. Não precisa. O que não significa que nenhuma emenda seja necessária, mas as emendas feitas ao arrepio das políticas públicas são absolutamente desnecessárias e mal empregadas. E é assim, ao arrepio da política pública, que é tocado o orçamento de um pedaço importante do orçamento, porque o pedaço engessado do orçamento toca-se por si, folha de pagamento, pagamento de benefícios sociais, etc., com todos os absurdos que a gente encontra neles. Mas emenda parlamentar. E agora, olha só que interessante. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal definiu que, de tempos em tempos, o Congresso Nacional tem que fazer uma avaliação sobre a população brasileira, a distribuição da população brasileira no território nacional, para poder validar ou então rever o tamanho das bancadas dos estados. Porque, você bem sabe, o Senado Federal traduz as unidades federativas, então são 3 senadores por unidade federativa, mas o Congresso Nacional traduz a composição pela população. Com peronomútil, né? Porque no mínimo um estado tem que ter 8 deputados e no máximo tem que ter 70. Não dá para você fazer uma proporção correta entre deputados, representantes e população, garantindo que o menor estado tem 8 e o maior tem 70. Porque se a gente fosse fazer uma distribuição proporcional à população, entregando 2 deputados para os estados menores, mantendo a base de 513 deputados que a gente tem hoje, os menores estados teriam que ter 2 deputados para que Minas Gerais tivesse 51 e São Paulo tivesse 111. Né? E São Paulo tem 70, porque no mínimo é 8, no máximo é 70. Então, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal, todos esses têm 8. Né? Também Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Amazonas, enfim, são as bancadas que têm 8 deputados. Aí, qual é a discussão? O Congresso, o Supremo Tribunal Federal definiu, então, de tempos em tempos, tem que fazer uma avaliação da população e pegar e mudar o tamanho das bancadas, se for o caso, se tiver população maior ou menor. E tem, né? O que aconteceu? 7 estados perderam população. Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Alagoas perderam população. E 7 estados ganharam população. Minas Gerais, Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás, Amazonas e Mato Grosso. Então, teria que fazer um ajuste para mais nestes que ganharam a população e para menos naqueles que perderam. O que quer o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados? Ele quer negociar com os líderes e quer negociar com o Supremo Tribunal Federal para que o acerto seja feito só para cima. Ou seja, pega os estados que aumentaram a população, tiveram população aumentada, e aumenta a bancada deles. Mas e os que perderam? Não muda, não diminui. Olha que absurdo. Nós temos 513 deputados, o Hugo Mota acha que a gente tem que ir para 527. Vê se tem cabimento um negócio desse. Ou seja, eu falei das emendas parlamentares, eu falei de ser ranzinza e me incomodar, e imagino que você se incomode, mesmo sendo mais jovem, com a ideia de que os caras vêm no seu bolso, não tem nada para fazer, então eu vou tirar um dinheiro do bolso da Débora Alfano. Por quê? Porque me deu vontade. Ela não está fazendo nada, ela está só trabalhando, eu preciso, vai lá, põe a mão no bolso da Débora Alfano. Tal. Ou na bolsa da Débora Alfano, vai lá, pega o dinheirinho e tal. Dinheirinho não, né? Porque se fosse um dinheirinho a gente até ia entender. Pega um dinheirão. Então é o seguinte, olha que solução mágica. Temos 513 deputados, o certo é manter 513 deputados, o certo é reduzir a bancada daqueles que perderam população, o certo é ajustar a bancada daqueles que ganharam população. Vem o Hugo Mota com uma ideia genial. Vamos fazer o ajuste, ninguém perde, todo mundo ganha. Não, mas a gente perde. É um acerto em que eles todos ganham e a gente perde. Eles não querem trocar crescimento com redução entre eles. Detalhe, já falei aqui, nos Estados Unidos, você tem representação de Estado na Câmara dos Deputados com um deputado, quando tem população menor, um deputado. Por que no mínimo aqui tem que ter 8 num Estado pequitito? Por que tem que ter 8? Não faz o menor sentido. Se é uma pessoa, um voto, e você tem que fazer proporcional à população, ou você larga de 1 e faz tudo proporcional à população e até reduz um pouco a bancada brasileira, ou então faz 2 no mínimo e vai fazendo o ajuste e mantém 513. Mas o que não faz sentido é você... Detalhe, hein? O tamanho das bancadas não é cláusula pétrea, pode mudar por emenda constitucional, não está proibido de mexer, pode reduzir a representação, mas não reduzem a representação. Na representação da Câmara dos Vereadores, a mesma coisa. Pelo tamanho da população, lá se diz muitas vezes que no máximo pode ter tantos representantes, tantos vereadores. Nunca eles colocam menos, ainda que possam colocar menos. Se está lá dito que é no mínimo, que é no máximo 9 ou 11, o município vai ter 9 ou 11, sendo que poderia ter 5, poderia ter 7, poderia ter 3, não tem problema nenhum. Então, o que olhando aqui incomoda é essa ideia de que eles podem mexer no teu dinheiro. Houve aumento no Senado de verba de gabinete, a gente noticiou, toda hora a gente noticia alguma coisa do Poder Judiciário, do sistema de justiça de um modo geral, porque entra o Ministério Público também, né? As despesas com transporte no governo federal, o uso deliberado de jatos. Não tem sentido ter uma verba para correspondência hoje em dia, nenhum sentido, não devia ter R$1. Não, mas eu quero mandar, quer mandar, paga, bicho. Usa os aplicativos todos, meio eletrônico, não tem que gastar R$1 com um negócio desse. Não faz sentido que numa luta entre aqueles que estão fora e querem entrar e aqueles que estão dentro e não querem sair, os que estão dentro levem a vantagem que levam por ter sido eleitos. Não é justo isso, é absolutamente injusto. Já tem um pacote de benefícios extraordinário,
na pessoa física, no atendimento ao plano de saúde, atendimento da família, dos deputados e senadores, já é extraordinário. Mas eles ainda querem fazer política com dinheiro público e fazem política com dinheiro público. Cota de combustível, podem encher o tanque de avião. É inacreditável. É realmente inacreditável. E agora essa do Hugo Mota. Hugo Mota. Então é o primeiro deputado da geração... Qual é a geração que tem agora? 35 anos? Geração Z? Geração Z? É o primeiro presidente da Câmara da geração Z fazendo uma lambança, propondo uma lambança. Por que aumentar de 513 para 527? Não tinha que aumentar de 513 para 514. 35 anos não é geração Z, é milênio. É o primeiro milênio. É o primeiro deputado, perdão. Millennial. É o primeiro deputado milênio. É que ele está fazendo um negócio de geração Z, né? Para atitude de geração Z, você não admite. Mas é o primeiro deputado millennial. Primeiro presidente da Câmara. Deputado não, primeiro presidente da Câmara millennial. E aí você fala, que legal, né? Ele vem para mudar, vem trazer novidade. Olha a novidade, porque se você for olhar nas redes sociais, é tudo engraçadinho. Agora, isso aqui não tem nada de engraçado, isso aqui é uma palhaçada. Sair de 513 para 527 deputados com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, porque eles não fazem com o dinheiro deles. O dinheiro deles é o nosso. Então, essa história é um troço que envergonha os deputados, mas a gente é que paga a conta. Eles é que ficam com vergonha, deveriam ficar com vergonha, mas a gente é que paga a conta. Então, eu queria compartilhar com você e queria saber de você. Você acha que eu estou ficando ranzinza? Ou é razoável ficar indignado com isso? Eu queria ouvir o que você acha. 11 999 592 100. Você pode fazer as perguntas a respeito do Sandro Badaró e as suas dificuldades e desafios na mesa e na cozinha. Mas eu também quero saber, isso que eu falei faz sentido? Ou eu estou enlouquecendo? É razoável você ver os caras querendo aumentar a bancada? Não dá, né? Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.